Amigos, negócios à parte. Este podcast, apresentado por mim, Patrícia Chiosi, se apropria do ditado popular. Tira aquela primeira parte, vamos nos ater à segunda parte para falar o quanto é necessário o profissionalismo para quem quer empreender. E hoje eu recebo uma pessoa que é uma empreendedora nata, corajosa e bem-sucedida, claro. Catiúcia Gorlin Lobo é a CEO da SSG Saúde. Bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Sucesso aí na nova empreitada, no projeto, né? Que os negócios da parte, eles possam prosperar e muito, muito, muito. Amém. E a gente trouxe você justamente porque você tem uma história, você é um case, né? Eu digo aqui, o podcast vai falar sobre dicas, mas também sobre cases. E eu acho que você vai ser uma mistura dos dois, né? Você que começou toda essa ideia da SSG Saúde, queria saber a partir de quando, por quê? Porque você era de uma outra área. Isso, eu trabalhei por muito tempo no setor imobiliário. E depois eu fui convidada a trabalhar no setor da saúde. E nessa clínica que eu trabalhava, né, não tinha um cargo ainda como gerente, mas tinha um cargo como supervisora. Faziam-se atendimentos ali com um preço um pouquinho mais acessível, mas assim, ainda tinha muita dificuldade, porque a história foi lá em 2002. Quando meu filho nasceu. Esse ano a gente vai completar 23 anos, a SSG, né? Que em 2024 a gente está completando aí os nossos 23 anos. Então, eu vi a necessidade do público, né? Que precisava de uma consulta, um exame, a necessidade, muitas vezes, dele estar passando por uma consulta médica mais rápida, né? Que não tinha condições na época de estar bancando um plano de saúde, que não queria depender do SUS. Aí foi esse o objetivo de trazer a SSG. Por que não tentar entrar no mercado oferecendo para esse paciente consultas e exames, né, com um preço mais em conta do que o valor particular, né, não tão abaixo, mas que ele só pagasse pela consulta e pelo exame. E foi essa a ideia que surgiu lá em 2002, né? Ainda como gerente de uma clínica médica. Isso, né? Essa clínica tinham muitos profissionais médicos e aí, por fim, ali a sociedade acabou não dando certo, eu acabei saindo e aí montei a SSG. E aí foi onde startou tudo, foi um trabalhinho de formiguinha, do zero, porque eu precisava aprender a conhecer do mercado da área da saúde, né? Verdade. Já tinha trabalhado ali em imobiliário, então já sabia lidar com pessoas, mas era um serviço totalmente inovador para mim, né? A saúde, eu tinha que aprender a parte técnica da área da saúde, né? Desde uma liberação de uma consulta, de um exame, e também fazer a parte comercial. E no começo a gente faz tudo, né? Imagino. Quantas pessoas iniciaram junto com você naquela época? Eu comecei com uma funcionária, né? Nós começamos juntas e eu lembro, eu brinco até hoje, que naquela época, lá em 2002, ainda podia se fechar para o almoço, né? Muita história, dava para fechar para o almoço, hoje não, né? Abria-se às 8 horas, comecei com uma pessoa só, né? Naquela época, em 2002, depois, ao decorrer do tempo, foi crescendo, né? E aí foi entrando mais pessoas, né? Mas isso demorou bastante, assim, para engrenar, e hoje a gente tem a equipe que a gente tem de mais de 60 pessoas. Você vê que coisa, né? Por isso que a gente traz esses exemplos aqui. Você se inspirou em algum modelo que já existia ou foi uma coisa muito do zero, inspirada mesmo na tua vivência lá da clínica? Foi uma coisa do zero mesmo, inspirado na vivência da clínica, né? De observação, de ver realmente a necessidade, porque lá em 2002 a gente tinha a possibilidade do seguinte, ou o paciente ele recorria ao atendimento público pelo SUS, ou iria pagar um atendimento particular. E ali eram poucos também os que poderiam ter plano de saúde, um acesso ao plano de saúde. Hoje acaba estando mais acessível para todo mundo um plano de saúde, né? Mas o objetivo era oferecer para esse paciente uma consulta de maneira mais facilitada, mais imediata, sem que ele precisasse depender do SUS, né, que não dependesse ali da fila de espera, do tempo de espera que se tem, que a gente sabe que às vezes é um pouquinho grande, mas também que ele pagasse um valor um pouquinho mais em conta para poder ter esse acesso a essa consulta, a esse exame, né, sem tanta burocracia. E o objetivo sempre foi, né, desde 2002, não cobrar mensalidade, porque o meu objetivo não é
me tornar um plano de saúde. A gente faz a intermediação, né? Então, a SSG faz a captação dos pacientes e faz o encaminhamento para os profissionais médicos. E aí fomos levando, né, essa novidade aí, esse desafio para os profissionais médicos, porque na época eu tinha ou particular ou plano de saúde. E aí, quem é esse SSG surgindo no mercado, né? Quem é essa empresa surgindo? Então, foi ao pouquinho, né, conhecendo médico por médico, entrando no mercado, e a gente foi conseguindo fechar as parcerias. É muito legal você falar isso, porque eu vejo assim, que vocês acabam sendo uma alternativa a um plano de saúde e à consulta particular e ao SUS, Isso. mas vocês acabam sendo concorrentes, assim, no bom sentido falando, porque concorrência é saudável, com esses planos. E os médicos, né, eu imagino que seja um meio, assim, em que eles vão em quem eles acreditam, em quem eles conhecem. A gente tem planos de saúde conhecidos no Brasil inteiro. Como é que foi entrar nisso e romper essa barreira, que eu imagino que tenha ocorrido também no começo? É. No começo foi um pouquinho desafiador, né? Todo começo ele é desafiador de alguma certa maneira, né? Principalmente quando você traz algo diferente para o mercado, né? Então, assim, para você trabalhar ali com um profissional médico e mostrar, olha, eu vou conseguir te encaminhar um paciente, perdão, eu vou conseguir te encaminhar um paciente, né, que ele vai pagar um valor da consulta para você, né, para a clínica, para realizar um exame, com um valor um pouquinho mais em conta, mas eu vou conseguir trazer um giro de mercado para o seu consultório. Então, assim, eu acho que isso que foi chamando a atenção, né? E aos pouquinhos, né, hoje eu brinco, né, recebi muitos nãos. Óbvio, né? Mas é legal você falar isso, porque o empreendedor também recebe muitos nãos. Muitos nãos, né? Tinha médicos assim que, não, eu não quero, né? Não quero, estou feliz trabalhando no formato como eu estou. E hoje, esses mesmos médicos que disseram não na época, hoje estão parceiros da SSG firme e forte. Então, assim, esse rompimento de barreira, de entender que existe, né? É possível, né, para o paciente ele conseguir ser atendido. Não é desmerecendo o valor particular, não é desmerecendo um plano de saúde, porque, como você falou, existe a concorrência, mas é trazer a possibilidade para as pessoas que não querem pagar um plano de saúde, que de repente preferem juntar o seu dinheirinho ali, se tiver que internar, vai pagar pelo período que ficou no hospital, mas eu quero só pagar pela consulta e pelo exame, pelo serviço que eu precisar utilizar. Então, esse foi o nosso desafio, o nosso objetivo. E aí fomos caminhando aí nesse período todo. Porque para o paciente é vantajoso justamente por esse diferencial, que ele não tem que pagar todo mês aquela mensalidade, né? Isso, porque assim, você vai na SSG X mês, vou lá em janeiro, começo do ano, quero fazer um check-up, passei por um cardio, fiz os meus exames de sangue, fiz ali o meu check-upzinho, tá tudo ok. Quero voltar no meio do ano para consultar, durante esse período não vai ter nenhuma taxa de adesão, de carência, de cobrança de mensalidade. Se você tiver que voltar dali 3 meses para precisar usar novamente os nossos serviços, você só vai pagar pelaquela consulta ou pelo aquele exame que você precisar utilizar naquele determinado momento, né? E para o médico, apesar dele baratear um pouco a consulta dele, ele tem mais garantia de que aquele paciente vai realmente fazer o giro, como você falou, dentro da clínica dele, né? Hoje o nosso objetivo é sempre que entra um parceiro novo na SSG, porque assim, eu tenho a consulta desde o menor valor, e tem consultas que ficam muito próximas até do valor particular, né, da clínica, né? Dependendo da especialidade médica, a gente consegue, né, conseguir manter um valor um pouquinho mais em conta, um valor, vamos dizer assim, mediano, não no sentido de ser médio, algo ruim, mas manter ali, né, assim, meio que diferente um pouco do consultório e alguns valores um pouquinho mais próximos do particular. Antigamente, no começo, até uma história curiosa, né, porque quando a gente começou a trabalhar, o paciente entendia,
né? Vamos pensar, lá em 2002, uma consulta 100, a gente conseguia oferecer por 50. Então eu vou ter 50% de desconto na consulta. Não, não é assim, né? O que a gente consegue é realmente por esse fluxo que a gente tem, porque a SSG estabelecida há 23 anos no mercado, a gente consegue oferecer não só para o cliente de Londrina, mas Londrina e região, né? Essa assistência. Então, a gente tem realmente um volume muito grande de pacientes que a gente consegue encaminhar para os consultórios. Temos assim, profissionais, parceiros maravilhosos dentro de cada especialidade médica, dentro ali de clínicas, na parte de diagnóstico, né? Então, de análises. Então, a gente consegue, assim, eu acho que foi um casamento perfeito. Eles entenderam, eu vou ter uma demanda aqui, que eu vou ter... eu penso, né, que seja interessante para o profissional médico, porque a gente faz todo esse trabalho em rede social, em divulgação, em captação do cliente, que é muitas vezes o que o profissional médico, a gente sabe que muitos hoje estão nas redes, né, sociais, trabalhando firme e forte, mas muitos ainda não têm aquele tempo de dedicar para uma rede social, de investir tempo ali para uma captação, e a gente trabalha muito forte isso, então... Programa de TV também, Programa de TV, programa de TV, Carobacidade, programa de TV, né? Então, assim, porque o objetivo do médico, ele é realmente fazer o atendimento ali, né? É verdade. Oferecer o atendimento médico, o atendimento clínico. Então, assim, a gente vem como uma alternativa para o médico. Então, a gente faz todo o trabalho ali de divulgação, de captação, de trabalhar firme e forte nas redes sociais, TV, tudo que a gente pode divulgar em mídias, a gente pode estar participando, a gente faz sim para realmente movimentar a região aqui de Londrina e todo o norte pioneiro, né, da região. Teve alguém que te copiou depois que você lançou? Porque também no mundo empreendedor, primeiro, o primeiro tem a ideia genial e os outros vão na onda e vão nessa esteira aí, né? Como é que foi? Tive, tem ainda. O que diferencia o nosso serviço, que é assim, né? O nosso objetivo sempre foi encaminhar para o consultório do médico. Né? Então, ele acaba sendo um atendimento particular, porque o atendimento ele é realizado no consultório do médico. Então, hoje a SSG, ela funciona como uma empresa de agendamento de consultas e de exames, né? A gente faz os encaminhamentos. Então, lá dentro da nossa estrutura, a gente não tem o profissional médico atendendo, porque o objetivo principal sempre foi fortalecer cada consultório de cada profissional médico. A relação, o estreitamento é entre a SSG, o profissional médico, e o paciente que for encaminhado para o médico, ele vai saber onde que o médico atende, ele vai saber o endereço da clínica, vai ter acesso ao telefone da clínica, então sempre foi essa relação. Então, na SSG, não tem médico lá dentro, mas surgiram empresas, né, que copiaram o mesmo modelo, mas muitas que estão em Londrina também, eles acabam oferecendo o atendimento médico dentro da clínica, né? Então, assim, surgiram sim, né? E a concorrência faz parte, como você disse. Eu acho que até estimula a gente a crescer e querer desenvolver coisas melhores para os pacientes, né? E trazer benefícios e serviços melhores para os pacientes. Então, assim, surgiram sim. Não, é porque eu pergunto isso porque eu acho uma super sacada, assim, né? Sua mesmo, e eu não tô falando isso para puxar saco, mas porque eu falo, nossa, que genial, né? Você, de uma vivência, você conseguir enxergar, né? Ter uma visão empreendedora diante de algo que você estava vendo como uma dor mesmo ali dos pacientes. E lógico que vai ter gente que copia até fora de Londrina, eu imagino. Sim, sim. E assim, eu vivi vários momentos de mercado, digamos assim, né? Aquele início de você abrir, de fazer uma trajetória, de empreender, do pioneirismo, né? E aí você ter que realmente entrar nesse mercado e mostrar que realmente é algo que pode acontecer e se tornar realidade. E aí teve um boom muito grande, eu acho que de uns 5, 6 anos atrás, que surgiram esses modelos onde, de repente, tem ali um médico, né? E que eles... Acho que, eu não sei como que é a sistemática, né, tão interna ali de trabalho deles, mas que existe o atendimento dentro da própria empresa, da própria clínica, né? Mas esse é um formato que eu nunca
quis trazer para nós, Aham. né? O nosso formato realmente é privilegiar o consultório do profissional médico, né? Então, assim, existe esse formato, sim, também de atendimento, né? Onde que você começou, assim, como sede? Olha, eu comecei... Você já ouviu falar comercial Igapó, um hotelzinho que tinha aqui em Londrina? Fica ali na Souza Naves, entre a Goiás e a Alagoas. Ah, sei. Bem naquela região Bem médica, naquela né? região médica, assim. Era uma salinha, assim, pequenininha, tá? Que legal. Cabiam uma mesa de trabalho pessoal, Aham. um computador meu na época que eu dividia com o meu irmão, né? Olha. Que a gente fazia faculdade, eu estava fazendo faculdade ainda quando eu comecei a empreender, eu estava no meu 2º ou 3º ano de faculdade, De que curso? curso de administração com ênfase em comércio exterior. Até uma história legal para contar, porque a gente teve uma feira de empreendedorismo Ai, naquela época. naquela época. E foi justamente no período que eu estava, falei, olha, vou montar, né? Então eu comecei bem pequenininha ali no coração de Londrina mesmo, meio quarteirão da Santa Casa. Era uma salinha que não era nem térrea, tinha que subir as escadarias. Era uma pequena sala, cabia uma mesa menor do que essa aqui, muito menor. Eu conto para o pessoal e eles não acreditam, né? Falam assim, para que eu tivesse condições de almoçar, que ali assim, antigamente, né, você tinha opção, não é que nem hoje que você tem opção de ir para restaurante ali no centro, tem opção de marmitex, né, todo começo é difícil, e outra, né, a grana é curta no começo. De todo empreendedor, de quem todo empreende, empreendedor, tem não perrengue. estou dizendo que está sobrando dinheiro, né? Mas é muito legal você falar isso, Né? porque eu acho que é um exemplo mesmo. Eu almoçava, Patrícia, sentada no vaso sanitário. Entendeu? Em Nossa, cima, comia que minha história. marmitinha, sabe? Aham. Então, assim, e tinha 2 cadeirinhas para atender ali os pacientes. Trouxe meu computador de casa, né? Devo muito ao meu irmão, porque ele dividiu comigo. Aos finais de semana, tadinho, ele ia para lá para fazer os trabalhos de faculdade, né? Depois a coisa foi melhorando, eu consegui adquirir ali mais um computador, né? Mas, assim, foi tudo realmente de casa. Olha, vou começar com uma cadeira, né? Uma mesa e um computador caseiro e vamos lá. Eu fazia guias que hoje a gente gera em PDF para o paciente, encaminha ali a imagem para o paciente, mas eram guias feitas no Word, sabe, no manual. Então, assim, era bem rudimentar mesmo. E o começo é difícil, lógico, mas você teve algum grande desafio, assim, que você se lembre, que você teve que realmente ter um sentimento de superação mesmo? Eu penso assim, Paty, os primeiros anos, eles são sempre os mais difíceis, né? Eu falei muito dessa feira de empreendedorismo porque eu tive um excelente professor de marketing, é o Márcio Cassandri, que eu não me esqueço, assim, ele é muito maravilhoso, ele é mestre em marketing, e ele sempre falava, olha, os primeiros 5 anos, 6 anos, eles vão ser os mais difíceis. Mas eu acho que ele me enganou, porque os 11 anos, os 12 primeiros anos foram os mais difíceis. Eu passei uma fase que eu já trabalhei, isso é importante dizer para todo empreendedor, porque não é vergonha a gente falar, mas eu já trabalhei com a luz cortada, sabe? Já trabalhei com o telefone cortado, recebendo só ligação. Eu conto, às vezes, para o pessoal da SSG, para a equipe, tem até um depoimento que eu fiz no final do ano passado, acho que num treinamento, eu não sei se o povo que vai assistir a gente, tomara que sim, é da época do orelhão, da ficha. Ah, eu sou dessa época, gente, eu sou. O que acontecia? São desafios assim que eu falo, não, eu vou batalhar e vou atrás. O que acontecia? O telefone estava cortado, na frente ali do endereço da SSG já tinha mudado daí para o imóvel térreo, que era na esquina de baixo. Mas aí o telefone cortou, né? Só conseguia receber ligação. O que eu fazia? Eu esperava juntar 2, 3 ligações de agendamento, pegava aquele cartão telefônico ou a ficha e ligava na clínica, ou ligava para o paciente para dar retorno, mas não deixava de atender o paciente, porque eu penso que o paciente é sempre em primeiro lugar, independente da dificuldade, né? Eu falo paciente porque no caso é meu cliente, mas Sim. o cliente sempre em primeiro lugar. Então, eu tive perrengue, sim, no começo, para você poder administrar ali, controlar o nosso fluxo de contas, né? O que entra, o que sai, administrar,
ter uma margem de lucro, a você entender o seu negócio, entender o seu mercado, ele é um pouquinho difícil, né? E teve aí em 2012 que minha mãe acabou falecendo, né? E isso pesou um 10 pouquinho. anos depois, né? 10 anos depois. E isso pesou um pouquinho, né? Eu até brinco, eu falo, nossa, eu queria que ela estivesse viva hoje para poder ver tudo o que foi superado, né? Mas tive dificuldade sim, sabe, né? Que eu acho que é todo perrengue que todo empreendedor passa. Muitas vezes você ir dormir pensando, será que eu vou conseguir pagar a conta do dia seguinte? Né? Será isso? Será aquilo? Então, assim, foram muitos os desafios, mas sobrevivi. Sobreviveu e é um sucesso. Acho que hoje você é um exemplo de uma empresária bem-sucedida em Londrina também. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Você me lembrou de uma frase de um cara que eu admiro muito, que eu também quero trazer aqui para o podcast, que é o Fabiano Zanzin, né? Que ele é um consultor também empresarial. E ele fala muito isso. O empreendedor é aquele cara que consegue colocar a cabeça no travesseiro, dormir, apesar das dívidas, e não saber como ele vai pagar a conta do dia seguinte. E mesmo assim dormir. Exatamente. Porque eu acho que o que move a gente, além de você ver o seu sonho realizado, porque no começo você falou assim, né, a idade do meu filho. Então, se eu olhar para um lado mais pessoal, eu vou falar assim, esse SG é meu filho. Sim. Né? É minha criação, né? Então, assim, tem toda a história, tem a fase ali da criancinha que tem que ser cuidado, do bebezinho, da criança, do adolescente, da fase adulta. Eu acho que hoje a gente está se encontrando na fase mais adulta, mais madura da empresa, né? Mas é realmente isso. Eu acho que o empreendedor, né, ele é movido por aquele sonho e eu sou apaixonada por atendimento ao cliente. Eu falo para o Fernando, eu sou apaixonada, algo que me encanta e eu sei que a gente tem muito a melhorar ainda na nossa parte de atendimento ao cliente, muito mesmo a trazer de recursos tecnológicos para o nosso paciente, para automatizar os atendimentos, para que eles sejam mais rápidos, mais velozes, para que o paciente não dependa tanto, muitas vezes, ali de aguardar numa fila de WhatsApp, de atendimento ou de um telefone. Então, acho que isso é o que move. Eu acho que o empreendedor é sempre... E é naquele objetivo, você quer sempre mais, você não sossega? Tudo aquilo que eu puder trazer de melhor para solucionar a vida do meu cliente, do meu paciente, eu quero ir atrás. Eu acho que isso que move. Por isso que a gente consegue dormir, mesmo tendo boleto no dia seguinte. Cada fala sua tá me arrepiando aqui, Catiúcia. E eu imagino, né, que antes de você empreender, você era CLT. CLT. Essa virada de chave que eu acho que é muito corajosa, porque o CLT, com todo respeito, e eu acho que você deve ter funcionários seletistas também, mas é o nível de coragem que você tem que ter para sair daquela zona de conforto, que você tem o seu salário no final do mês, aconteça o que acontecer, para você não saber nem quanto que você vai receber no começo, principalmente. É muito corajoso, é um ato realmente de não ficar na zona de conforto. Não, jamais, jamais, jamais. Eu não tive pai e mãe rica, né, que pudesse ali bancar, sustentar. Inclusive, da clínica que eu saí, até hoje não fizeram meu acerto. Olha, vou cobrar. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Não precisou disso, né? Não. A gente segue em frente. E eu acho que realmente é isso, né? É você sair da zona de conforto. Eu tive uma dificuldade no começo que foi, assim, realmente de ter dificuldade em quitar alguns médicos, né, no começo. E eu devo muito a alguns médicos, assim, por terem acreditado e terem tido a confiança de que eu iria quitar, né, um exemplo, né? Teve médicos ali de repente, ficar pendente 2 meses sem pagar. Mas aí acho que foi o maior enfrentamento meu, de ir ali no consultório do médico e chegar, doutor, estou te devendo isso, vamos fazer um parcelamento. Isso foi muito desafiador para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito certinha, muito organizada. Então, essa barreira de você ir, esse medo de você levar um não, peraí, né? Mas será que ele vai parar de atender, né, os nossos pacientes? Então, é sempre isso que eu falo. Tudo que a gente pode fazer para o paciente, eu sempre deixo claro para todo mundo que entra ou dentro dos treinamentos, sempre, não é não dizer isso eu não posso fazer, né? Olha, se a gente não tem um serviço hoje disponível para o paciente,
peraí, vamos acolher, né? Vamos ver, então, se tem alguma clínica que realiza, se tem alguma clínica que faz, vamos tentar ligar nessa clínica. Não vamos deixar o paciente desorientado, porque se ele nos procurou, já é um privilégio, Sim, né? exatamente. Se ele nos procurou, é um privilégio, ele está confiando naquilo que a gente vai poder indicar, orientar, né? Então, acho que essa viradinha de chave, realmente, ela foi importante. Eu não tinha pai ou mãe que conseguisse me bancar no começo, mas eu tive um suporte do meu pai, meu pai sempre trabalhou com vendas, então ele viajava a semana inteira e ele deixava ali, vamos pensar, R$ 50 lá atrás, lá em 2002. Olha, filha, estou deixando aqui um bilhetinho para você, que a sua semana seja abençoada, isso, aquilo. Que Mas eu já bonitinho. trabalhei assim, com o sapato quase furado, com calça desgastada. Então, assim, isso tudo faz parte. Mas eu brinquei ontem à noite com o pessoal que trabalha mais direto comigo ali na mesma sala, no mesmo ambiente. Falei assim, gente, será que se eu fosse abrir um negócio hoje eu teria a mesma garra? Qual que é a resposta? Sim. Ah, que Sim, legal. né? Então, assim, eu acho que assim, ser CLT é muito bom, apesar que hoje está Uhum. tendo uma trend, né, dos mais jovens É. dizendo que não é algo legal, mas eu acho que tem os seus benefícios, né? A gente Uhum. consegue ali saber quanto de repente vai ter no final do mês, né? Uhum. Ter ali tudo garantido. Mas o desafio para o empreendedor de você saber que você precisa ralar para você garantir a sua comida no final do mês, ela é muito emocionante. Então, acho que isso que faz adrenalina, sabe, correr aí no sangue, que você fala, não, eu vou atrás. E você falou dos médicos, que às vezes você teve dificuldade de quitar, é o medo também dele não querer mais atender e ainda te queimar no mercado, porque isso é um grande Exato. risco das empresas, né? Dessa Sim, propaganda negativa que sim. acaba denegrindo aí, né? É, Enfim, fazendo com que sua imagem fique não bem vista é. diante até dos colegas médicos ali, Sim, né? eu tive muitas dificuldades em um determinado período, né? Eu acho que assim, a fase dos 5 até os 10 anos da empresa, que as coisas estavam se encaixando, se ajeitando, né? Eu tive algumas dificuldades, sim, mas eu devo muito. Eu sou muito grata, Paty. Sou muito grata a todos os parceiros da SSG. Eu tenho parceiros de 23 anos. Nossa, de médicos De você tá falando? Que médicos começaram lá que começaram atrás. lá atrás comigo. Eu lembro até hoje, não sei se eu posso citar o nome dele. Claro, fique à O vontade. primeiro médico que eu fui, que eu sou muito grata, Dr. Semi Alcadre, cardiologista aqui de Londrina, lá do INCOR. E eu lembro até hoje, eu marquei com ele, assim, 7 horas da noite na clínica dele. Eu fui morrendo de medo, totalmente inexperiente, né, ali do contato com o médico, porque médico e advogado a gente, né, coloca lá como a sumidade, né? Verdade. E levei um relatório do que estava pendente e falei, gente, é o que eu tenho, é minha verdade, doutor, quero pagar, Uhum. né? Preciso te pagar, não quero deixar que o doutor pare de trabalhar com a SSG, o que podemos fazer? E meu medo ali, ó, ele olhou, tudo bem, vamos parcelar. E assim ele me deu aquele sim, quem eu tinha dificuldade na época eu também fui atrás, negociei, graças a Deus, sabe, hoje é tudo muito controlado, tudo muito Uhum. bem certinho, né? Foi um período assim, eu acho que a dificuldade foi até 2012, 2013, né? Existiram outras dificuldades depois de 2013 até o momento, mas realmente graças a Deus, nesse quesito financeiro, as coisas foram se equilibrando, né? Uhum. E a gente foi realmente entendendo, né, ali como funcionava o mercado e uma organização. E realmente, sabe, é o que eu brinco, né? Às vezes uma empresa ali, ela se sustentou durante 5 anos, sobreviveu ali os 5 primeiros anos, uns falam que são 5 anos, outros falam que são 7 anos, né? Mas eu costumo dizer que cada década ou, né, tem o seu, cada fase ela vai ter o seu desafio, né? Então eu tive Uhum. desafio no começo de pagar contas simples como luz, como telefone, né, como até mesmo um aluguel. Eu tive desafios de pagamento de quitação com médicos, clínicas, né? E hoje os desafios são maiores, que é o que eu mais amo, que o desafio é o quê?
de oferecer o melhor para o paciente. Que bom, né? Até eu quero chegar no presente, né, da SSG, mas para pegar como gancho isso que você falou. O que é necessário, então, para um empreendedor ter sucesso, para uma empresa ter sucesso, né? Essa questão financeira, eu acho que alguns não sabem lidar, e essa necessidade de profissionalizar um negócio mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que no começo a coisa ela meio que se embola com o que é conta pessoal e o que é conta profissional. Como todo dinheiro que entra, a gente tem uma dificuldade de fazer a distinção, né, do que é um CPF, do que é um CNPJ, meio que a gente acaba trabalhando com o dinheiro do CNPJ, da empresa, para pagar contas pessoais, e aí que é meio que a gente se embola. Se eu tivesse uma dica para dar, né, porque assim, eu acho que tudo depende do planejamento e essa organização e essa separação que a gente faz, né? O que é dinheiro para a empresa, o que é dinheiro para a pessoa física, né? Eu tenho que saldar ali as despesas de uma empresa, porque é o que vai fazer o meu negócio girar, o que vai ser mantido, né, o meu negócio, para eu poder ter dinheiro para pagar minhas contas físicas, né? Então, acho que esse começo, ele é muito difícil para todo mundo, né? E não tem fórmula mágica, a gente vai tendo que aprender, né? Mas eu acho que, acima de tudo, é acreditar no potencial, trabalhar de maneira organizada, planejada. Às vezes a gente organiza, sai tudo diferente daquilo que a gente organizou. Às vezes a gente planeja, sai tudo diferente do que planejado. Mas eu penso que a gente tem que ter... O empreendedor ele tem que pensar, eu tenho que fazer um plano A. O plano A é esse. Não deu certo, eu vou ter que ter o plano B. Não deu certo o B, eu tenho que ir para o C. E assim a gente vai. Alfabeto inteiro. É o alfabeto inteiro, isso. E teve algo que você faria diferente? Olha, eu não sei. Honestamente, eu não sei. Porque eu acho que cada fase ou cada dificuldade, ela trouxe um amadurecimento necessário para que eu me tornasse o que eu sou hoje, né? Hoje eu tenho um olhar muito mais maduro sobre a minha empresa, né? Sobre a minha profissão, sobre o que eu quero de trazer de benefícios para o meu paciente, aquilo que eu desejo trazer para a equipe, SSG. Então, eu não sei se eu pudesse pular alguns desafios... Gostei dessa resposta. Né? Eu pularia, sem sombra de dúvida. Mas eu me orgulho muito de um dia ter sentado em cima de um vaso sanitário, comer uma marmitinha ali, rapidinho, na mão. E é legal que você não tem vergonha de falar isso, porque isso faz parte da sua história e você está honrando isso, Exatamente, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu ligava para o paciente do orelhão e até o paciente perguntava, mas filha, tá tão barulhento, o que está acontecendo? Gente, desculpa, eu não gosto de mentir, mas eu tive que fazer isso. Falei, porque tá tendo uma reforma aqui. Mas porque o sonho era maior. Eu acho que o objetivo final, quando você tem um objetivo, Paty, que você não quer só para você, eu acho que isso faz a gente crescer e se destacar. Porque existem empreendedores e empreendedores, mas se você tem um sonho, eu desejo muito que a gente continue crescendo, trazer um melhor atendimento para o paciente, depois a gente vai falar do presente, mas quando você tem um fim para aquilo tudo que você faz, eu não quero só ganhar dinheiro, né? Eu não quero ter que só eu cresça. O meu objetivo é que todos cresçam dentro da empresa. Óbvio que nem todos que estão lá dentro vão conseguir crescer dentro do mesmo ritmo que todo mundo, né? Mas, assim, cada um crescendo ao seu passo. Mas o objetivo maior, realmente, se eu criei um serviço que é para beneficiar esse paciente, para que ele possa ter acesso, consulta, exames, esse é meu propósito. Então, eu tenho que fazer isso valer a pena. Então, acho que, assim, é isso que move, sabe? Que me traz para o presente. Então, se eu tivesse que... Não sei, eu acho que não. Eu me orgulho, assim, até dos perrengues. Ai, que bom, porque isso faz a gente, né, conquistar, mover a gente lá adiante, né? Porque, assim, a SSG, hoje ela está ali na Rua Souza Naves 576, mas eu já abri na Saúl Elquinde, onde era a estrutura do Planet Shopping, não deu certo. Saí dali, fui para outra região da Saúl Elquinde, aí me aventurei, olha que doideira, né? Me aventurei a abrir uma unidade
unidade em Sapopema, né? Olha, por que Foi Sapopema? indo, porque tinha ali Você foi um lá na fluxo. Não é cachoeira, é o quê? Era uma cidade que tinha muito fluxo, e aí eles falavam assim, por que não tem uma unidade entendi, aqui, né? Eu falei entendi. assim, porque assim, hoje a gente não tem convênio com prefeituras, nada disso. Uhum. Mas as cidades vizinhas, elas acabam descobrindo, né, Sim. que existe a possibilidade de passar por uma consulta, um exame através da SSG. E abrir. Eu lembro até hoje que eu falo com muito orgulho do meu pai, com muito orgulho da minha mãe, porque quando não deu certo a unidade de Sapopema, que eu estava tendo mais dívida daquilo necessário, no começo todo empreendedor, ele faz muito isso. Vou arriscar ali, vou montar uma unidade ali para ver se eu consigo captar mais. Aí meu pai falou, olha, faz o seguinte, fecha, né? Ele foi para Sapopema num sábado, a gente fez a mudança, ele olhou para mim e falou assim, filha, não se envergonhe de estar fechando aqui. O que é mais vergonhoso é ficar devendo para os outros, sabe? Então, isso foi uma lição. E aí, o que aconteceu? Eu tinha ainda na Saúl Kind, que fui muito grata ali ao período que eu estive, mas eu falei, eu preciso realmente, foi onde teve a virada de chave, de falar assim, chega, né, de perrengue, de tentar arriscar, de correr atrás disso, de aquilo. Eu falei, eu vou focar, centralizar ali no atendimento no centro, na Souza Naves, bem em frente à Santa Casa, e foi aí onde eu foquei a minha energia ali, né? Porque o empreendedor, se ele não tiver um ritmo para acompanhar, eu não tinha esse conhecimento na época que eu teria que ir para Sapopema toda semana, que eu teria que estar presente na Saúl Kind. Quer dizer, então, que só se o empreendedor estiver presente que faz as coisas funcionarem? Não, não é. Mas é você que dá o tom da coisa. Sim. Né? Então, eu tive muito essa dificuldade de me deslocar. Então, quando eu foquei ali realmente no centro, é aqui. Então, vamos focar a energia aqui. Foi que a coisa começou a dar uma virada. Desde quando você está lá? Na Souza Naves, bem na frente da Santa Casa? Desde 2010. Desde Tá. 2010. Desde 2010, fazendo 15 anos, né? 15 anos, né? 15 anos. E você hoje comanda uma equipe de 60 pessoas, é isso, 60 né? pessoas, tenho ali as supervisoras, o quadro de gerência, né? Tem ali o diretor financeiro, que é o Fernando, meu esposo, que controla as contas bem controladinhas. Hoje o marido trabalha junto, então. Trabalha junto, ele trabalhou por muito tempo na Copel, né? Que legal. Trabalhou por muito tempo na Copel, e aí quando a coisa foi crescendo, e que eu não tinha mais condições de administrar sozinha, falei, olha, né? Vem pra cá, vem me ajudar, né? E como é que é hoje? Você comandar uma equipe grande, né? E também, se a gente considerar os médicos, que são, acho que, mais de 700 aí que vocês têm. Tá até um pouquinho desatualizado o nosso índice, mas acho que a gente já passou de 900 parceiros. Olha! Hoje está mais de 750 médicos lá na nossa bio, mas a gente tem mais de 900 médicos parceiros. E fora os laboratórios clínicas, e tudo. E os pacientes, que acho que são milhares. São. Como é que é hoje administrar tudo isso com a cabeça que você tem hoje, com tudo que você aprendeu, né? Como é que esse foco que você colocou lá no centro, como é que é? Olha, como eu falei, eu estou numa fase muito mais amadurecida, né? Lá, eu acho que o WhatsApp, ele surgiu, vou dar um exemplo aqui, que eu pego muito no pé da minha gerente, Gisele. Oi, Gisele! Que ela, eu lembro até hoje, olha, eu acho também que eu fui pioneira, tá? Eu não posso dizer que não, mas eu fui a primeira empresa a utilizar o WhatsApp para agendamento. Olha! Me arrepiei de novo, gente. E eu lembro que, assim, a gente começou, era só no celular, né? Tínhamos 2 celulares, um número para agendamento de consultas e outro para agendamento de exames. Eu já comecei, né, comecei com um número para agendar consultas e exames. Aí a minha gerente falou assim, isso não vai virar. Foi lá no comecinho do WhatsApp. Falei, vai. Não é possível, hoje tudo a gente resolve online, né? Então, assim, por que você vai entender onde que eu quero chegar aí no nosso presente? E aí a coisa começou a crescer. No começo, quem cuidava era a Bruna. Você vê como é que eu lembro de cada colaborador. Sim. Eu sou muito grata ali, a Bruna também. Falei, Bruna, está crescendo. Vamos dividir esse número, então, para um número para exames e outro para consultas. E aí tinha
Eu falava, gente, eu preciso de uma solução, o celular não está dando mais certo, até que o WhatsApp, eu nem lembro na época quem que era, que acho que não era do Mark Zuckerberg, né, do Grupo Meta, surgiu o WhatsApp, que Ah, aí é a gente começou a verdade. responder pelo computador. Mesmo assim, Uhum. a demanda era muito grande. Falei, gente, tem que ter uma solução no mercado, né? Tem que ter uma solução no mercado. E a gente conseguiu uma plataforma de atendimento, Uhum. né? Onde o paciente entrava, ela mesma administrava o fluxo dos pacientes e ia liberando para vários atendentes, né? Uhum. Óbvio que no começo essa equipe era de 3, 4 pessoas no atendimento WhatsApp, e hoje a gente está numa plataforma muito mais aprimorada, né, para atender esse fluxo de pacientes, né? Uhum. Então, hoje, o meu objetivo, né, que eu vejo assim hoje da SSG, que eu não acho nem que é uma fraqueza, né? Falar, mas você vai colocar uma fraqueza, de repente, para os seus concorrentes saberem, mas eu não vejo isso. É o meu aprimoramento no atendimento ao cliente. Eu acho que, assim, a inteligência artificial está aí, Uhum. né? O desenvolvimento está aí. Eu pretendo ali na nossa WhatsApp, que é o fluxo, realmente, o maior canal de atendimento hoje da SSG é via WhatsApp, né? Onde existe uma procura muito grande de qualquer faixa etária, né? Uhum. Então, existe ali. E hoje, assim, a gente deu um upgrade na plataforma, estamos com uma plataforma muito mais estruturada, né? Mas eu pretendo trazer mais soluções para o paciente ali dentro da plataforma mesmo, como uma URA mais Uhum. automatizada, para que ele possa entrar, pesquisar, né? E já ter o seu atendimento. Então, assim, o foco hoje realmente é trazer soluções e mais serviços para os meus pacientes, Paty, sabe? Mas isso é sempre uma busca também desse Sim, meio empresarial, e até porque a tecnologia avança muito rápido, sim. ainda bem, né? Porque ela está sempre também a serviço de soluções em cada Soluções. área, É, né? é. Então, assim, a gente sabe que hoje a gente tem. Hoje passam, em média, mais de 1.000 pacientes por dia via WhatsApp. Nossa. É muito paciente, né? É muito Uhum. paciente. E existe, às vezes, algum incômodo pelo tempo de resposta, porque, assim, é diferente do WhatsApp da gente, pessoal, né? Que muitas vezes o paciente acaba não entendendo. Porque muitas vezes, no momento que ele manda, não é o momento que o atendente está disponível. Né? Então, até chegar ali a ação humana, né, de estar entrando em contato, chamando o paciente para conversa, muitas vezes não é o tempo do paciente. Então, Sim, eu quero melhorar esse tempo de entendi. aproximação, né, Uhum. do tempo que o paciente nos chama e do nosso tempo de resposta. Hoje eu sei que muitas vezes o nosso tempo ainda é um excelente tempo aqui na cidade de Londrina, perto de empresas que oferecem o atendimento, e eu não estou dizendo nem dos meus concorrentes, mas eu estou dizendo de empresas que oferecem outros tipos de serviços relacionados à saúde. O nosso tempo é um tempo muito rápido até. Para o paciente, ele acaba sendo demorado, e isso me deixa na zona. Não quero Não ficar está na zona de conforme. conforto, Não, não nem quero, um porque pouco. eu acho que não pretendo já de imediato responder, Uhum. mas pegar aquilo que é meio que já você sabe que o paciente vem procurar e ter algo mais pronto. Eu não vou poder dar spoiler aqui, porque senão meus concorrentes vão Hum. saber, né? Mas logo a gente mesmo vai dar É, o nosso próprio spoiler no Trabacidade e aqui no podcast. vamos, né? Mas melhorias vêm aí para esse Que canal de legal. atendimento, melhorias vêm para o canal de atendimento de telefone. E de repente, Uhum. eu não sei, quem sabe lá no futuro, ter totens de atendimento da SSG na Ai, cidade de que legal! Londrina. Essa mulher pensa lá na frente, gente. Olha, esse nosso bate-papo tá rendendo, tá voando aqui. Eu queria partir já para o final aí da nossa Uhum, conversa, te perguntar algo assim, agora você vai ter que ir puxando pela memória, até porque uhum, você tem esse lado muito humanizado, né, do sim, atendimento. sim. E eu já sei dos seus sonhos, dos seus perrengues, né? Eu tô Uhum. amando a sua história. Você se lembra de algum caso em que você conseguiu levar algum tipo de atendimento para o paciente, que nem você falou lá atrás, né? Ai, às vezes não tem e tal, mas a gente busca atender de alguma forma. E que você viu que ali o seu sonho estava realizado? Porque, como você falou, não é só sobre ganhar dinheiro, ser uma empresária bem-sucedida, mas você conseguir levar saúde para as pessoas. E, de repente, em um caso que você falou, uau, é isso. É, eu acho que assim, eu até me emociono de falar, porque não tem um caso só, né? Ai, que bom. Nesses 23 anos de empresa, foram muitos, e eu consigo passar isso para as minhas supervisoras, para a minha equipe, né?
Teve um dia, um paciente que foi ainda no período de pandemia, né? Desculpa, tô chorando. Ah, não, fique à vontade. Né? Assim, já aconteceu da gente receber bebezinho, né, na recepção com suspeita de câncer nos olhos, e a gente ter que procurar um oftalmologista ali rapidamente, se prontificar. Uhum. E graças a Deus, é como eu sempre falo, Paty, o bom relacionamento que eu tenho e a história que eu construí com os profissionais médicos e que eu respeito cada um ali dentro da sua especialidade, é um relacionamento aí de 23 anos, alguns com menos tempo, mas o respeito e a consideração é o mesmo por cada um. Então, houve possibilidade de encaixe nesse caso do bebezinho, que emocionou também a supervisora que atendeu, né? Mas teve um paciente que ele foi em uma profissional e aí ali não deu match ali no momento da consulta. O pai dele acabou ficando um pouquinho nervoso, porque foi bem no período de pandemia, e o pai dele saiu nervoso, a profissional indicou uma conduta, mas o filho ficou um pouquinho nervoso, e esse filho entrou em contato, era perto das 18 horas. E é como eu sempre falo, é muito bom. Às vezes eu brinco com meus amigos, né? A gente não tem dinheiro, mas tem relacionamento, é isso que importa, né? E o filho estava muito nervoso, e eu precisava resolver alguma coisa de tentar acalmar aquele senhor, né? Porque já era uma pessoa de idade e da forma que foi passado, né? A gente não está aqui para julgar a conduta do próprio médico, mas ela viu ali uma necessidade de falar, olha, é meio sério, né? Talvez seu pai, se não tomar esse medicamento, pode acontecer alguma coisa. Mas eu consegui, né? Através do contato que a gente tem com a rede de profissionais. Eu tinha treinamento no dia seguinte. Isso era numa sexta-feira. Nossa. Pós-18. Consegui falar com esse profissional médico, parceiraço meu, doutor José Carlos, cardiologista. Falei, doutor, pelo amor de Deus, atende esse paciente, se o doutor conseguir atender hoje ou amanhã cedo. E aí o doutor atendeu. E tá tudo bem, foi tudo bem com o paciente. Ai, então, acho que assim, tirar assim, essa angústia, né? Eu não conseguiria, de fato, deitar minha cabeça no travesseiro, sabendo que, né, ali ficou uma situação mal resolvida ou uma angústia. Mas existiram muitas histórias e situações assim que a gente entendeu que fez a diferença. Hoje, um exemplo, sabe? Eu sou meio fortinha, né? Sou meio gordinha, mas a gente já teve casos de pacientes que precisavam fazer exame muito lá atrás, em que a maca suportava um determinado peso, e aí o paciente não conseguia realizar o exame, e a gente tinha que ir atrás e correr e resolver. Então, assim, são pequenas coisinhas que vão acontecendo que vai tendo uma somatória realmente muito gratificante, que realmente é fazer a diferença na vida dessa pessoa. E eu sempre falo, se a gente não tem o serviço nesse momento, é até uma oportunidade para a gente atender esse paciente, indicar e fechar uma nova parceria no futuro. É verdade. Né? Então, assim, tudo é uma oportunidade, depende de como a gente vê as situações, né? Mas tiveram muitos casos, assim, da gente se emocionar com o paciente, sabe? Acho que todo colaborador da SSG, se viesse aqui, ia trazer uma história para contar, né? Como é que você quer ser vista? Que legado que você quer deixar para Londrina, para as pessoas que vierem depois de você? Olha, eu devo muita coisa a todo mundo, assim, no sentido de relacionamento, de gratidão, à minha família, ao meu esposo, Fernando, que está diante ali também da SSG, a quem acredita, a quem aposta. Eu acho que, assim, talvez, assim, acreditar nos sonhos, sabe? Eles podem acontecer. Vai muito de como você investe tempo e energia naquilo que você quer. Mas, acima de tudo, esse sonho tem que ter um propósito, né? E o meu propósito, e eu gostaria de ser lembrada, é sempre fazer além para o paciente, né? Eu sei que hoje, aí, diante de 1000 pacientes, talvez vai ter alguma situação ou outra que acabe não chegando ali aos meus ouvidos, ou ouvidos da supervisora de atendimento, mas que as pessoas possam lembrar, a Cate ia sempre além, ela não ficava ali, não tem horário, não, hoje não. Então, assim, peraí, não que a gente vai ter uma varinha mágica para fazer milagre, né? Porque a gente estava no começo falando que depende da agenda médica, de como casa, né?
Então, assim, lembrar que a gente faz o serviço de agendamento, mas que a CAT sempre ia além, né? Via além. Com certeza você já é super bem lembrada, um exemplo. Olha quanta lição que essa mulher deu aqui hoje pra gente. Se você anotou, tem muita dica empreendedora aqui. E eu desejo cada vez mais bênçãos para você, para o Fernando, para sua equipe, porque você realmente é merecedora. E olha, amei a história do almocinho ali no vaso sanitário e da conversa no orelhão, porque é isso que fez você chegar até aqui, além de Sim. tudo, como o ser humano que você é hoje. E eu sou muito grata também, um ponto de virada, deixando aqui um recadinho especial para Maiara, Ah, é verdade. da Anima, que no momento que eu decidi realmente empreender ali para as redes sociais, ela topou o projeto e é uma caminhada de 6, 7 anos que a gente está junto, eu sempre me perco aí, né? E ela acompanha os passos, os projetos da SSG. Então, assim, eu agradeço demais o convite. Teríamos muitas histórias aqui para contar, muitas histórias e situações engraçadas também envolvendo a saúde, né? Porque acho que nem tudo é tão pesado na saúde, né? Que bom. Tem situações que são mais leves também, que a gente consegue trabalhar isso no nosso dia a dia. Mas eu desejo muito sucesso também para você, bênçãos nesse novo projeto, nessa nova etapa, né? E que vá com tudo. Tamo junto. Muito obrigada, Catiúcia Gorlin, e a você também que acompanhou a gente nesse episódio do nosso podcast Negócios à Parte. O objetivo é esse, contar boas histórias e deixar muitas dicas para você. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.